Boa tarde, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Hoje vamos ler o último capítulo do livro de Lucas, né? Hoje, Natal, véspera de Natal, o dia que se comemora, todo cristão comemora o nascimento de Jesus, mesmo não sendo a data exata. É o dia que escolheram, né? Para Jesus, né, ter ali o simbolismo do dia do nascimento de Jesus. Amém? Então que a gente não venha comemorar o Natal apenas por comemorar, mas que a gente venha saber, né, a essência do Natal. Teve um propósito. Jesus desceu do céu para um grande propósito. Amém? Aleluia. Capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas que tinham preparado. E algumas outras mulheres que com elas estavam acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto delas dois varões com veste resplandecente. E estando elas muito atemorizadas, prostraram-se com o rosto no chão. E eles disseram-lhe: por que buscai os viventes entre os mortos? Não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se de suas palavras. Então, né, elas ficaram perplexas, porque para retirar aquela pedra do sepulcro precisava de muitos homens, porque a pedra era muito, né, pesada. E então elas ali perplexas, o que aconteceu, né? Onde foi parar nosso Jesus? E então os anjos do Senhor apareceu e alertou elas que elas estavam procurando um morto, elas estavam com as especiarias ali para embalsamar o corpo. Ali demonstrava que elas tinham uma dúvida, assim como os discípulos, né? E então eles apareceram e pediram para elas lembrarem tudo que foi falado pelo Senhor Jesus, que ele iria ressuscitar. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as demais com elas, e as que disseram essas coisas aos apóstolos. Né? Foram elas que disseram essas coisas aos apóstolos. Então, elas voltaram para falar, para dar testemunho: olha, Jesus não está lá, ele ressuscitou. E as suas palavras lhe pareciam como desvaneio, né? E na verdade parecia coisas ridículas, vamos dizer assim, né? E não as creram, né? Na verdade, porque tinha uma incredulidade ali. Como elas estavam incrédulas no fundo, né? Porque estava levando as especiarias ali. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os lençóis ali postos e retirou-se maravilhado com o que tinha acontecido. Então ali Pedro teve uma prova que Jesus não foi roubado, mas que ele deixou ali o lençolzinho dobrado, dizendo, né, eu voltarei. Se fosse um roubado o corpo, ninguém ia ter essa preocupação de deixar ali, né, os lençóis ali de uma forma como se ele voltaria. Os dois discípulos, e eis que no mesmo dia iam dois deles a uma aldeia que tinha uma distância, né, de 70 estádios, cujo nome era Emaús, né, mais ou menos uns 11 quilômetros, né, de distância. E iam falando entre si de tudo aquilo que tinha sucedido, né, da crucificação de Jesus, né, do testemunho das mulheres, e eles iam ali conversando pelo caminho. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Porque estáis triste? E respondendo um, que se chamava Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela aconteceram nesses dias. E eles
E ele lhe perguntou: que coisas? E eles lhe responderam: as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aqui, quando eles falam, né, homem, profeta, Jesus o Nazareno, eles não estão reconhecendo ali que Jesus era o próprio Deus, o Messias, né? Mas falou como se ele fosse só um profeta, né? Aqui menciona Jesus, é, eles dizem que, mas que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Né? Ele não mencionou que Jesus poderia ser ali o Messias, né? E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Né? Então ali eles estavam muito tristes porque aquele povo religioso ali, então, entregou Jesus para a morte. E nós esperávamos que ele fosse, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles esperavam que fosse ele o Messias, né? Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia e desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, né, que foi Pedro e João, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios de coração, porque tudo o que os profetas disseram, né? Então, aqui, nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, né? Então, aqui, Jesus está dizendo, ó homens insensatos, né? Que não acreditam no que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, aqui, né? Ele começou a deixar claro que Jesus ia ter que passar por todo aquele tormento, toda aquela humilhação para poder, né? Assim livrar o mundo do mal, para ele triunfar sobre o pecado, sobre o mal, né? Porque nós somos mais que vencedores. Nós lutamos todos os dias uma guerra, né? Uma guerra para poder estar no reino de Deus, uma guerra que já foi ganha na cruz. Nós lutamos uma guerra. Quando a gente luta uma guerra que sabe que já foi ganha, é muito mais fácil, porque nós temos o nome de Jesus, né? Nós temos ali a certeza que o sangue de Jesus tem poder, que no nome de Jesus todo joelho, toda boca vai ter, né, que dobrar, vai ter que se confessar. Aleluia! Confessar que ele é o rei. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde foram, e ele fez como quem ia para mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Então ele deu ali um parecer que ele ia continuar ainda a caminhada dele, né? Mas aí aqueles homens, vendo que era tarde, já quase escurecendo, pediu para que ele ficasse com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então, até esse momento que eles convidaram Jesus para ficar com eles ainda não tinham percebido que era um mestre que estava com eles. Eles apenas estavam fazendo uma boa ação. Mas quando Jesus sentou à mesa e abençoou e partiu, aí os olhos deles foram abertos, né? E abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu aos olhos deles. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Né? Quer dizer que o assunto ali, né, de Jesus Cristo, quando eles falavam, o Espírito Santo de Deus ali ardia no coração deles, né? A palavra, eles estavam do lado do mestre. Então, realmente, eles estavam cheios da presença do Senhor. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém.
acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como dele fora conhecido ao partir do pão. Então ali eles voltaram para dar testemunho que realmente Jesus ressuscitou. Aleluia. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensaram que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Então Jesus viu que eles ainda estavam incrédulos, né? Aleluia, estavam perturbados, amedrontados. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu o tenho. Então aqui, né, Jesus dizendo: olha, eu não sou um espírito que voltei. Eu fui ressuscitado, eu ressuscitei, eu estou aqui em carne e osso, né? Eu estou aqui para dar testemunho para vocês que a promessa da ressurreição para aquele que me serve é verdadeira, que a promessa para aquele que serve a Deus poderoso, no nome de Jesus Cristo, vai ter a vida eterna. A ressurreição é certeira. Jesus voltará para buscar a tua igreja. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e seus pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhe: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse foi o plano de Deus para a salvação, né, do mundo, da raça humana. Esse foi o propósito do Senhor, de enviar seu Filho amado, Jesus Cristo. O Natal é o simbolismo do que nós não somos merecedores, mas somos muitos amados por Deus. Nós não estamos à mercê do mal. Nós não somos filhos e filhas órfãos. Nós temos um Pai poderoso e santo que está no trono dele cuidando de nós. Ele enviou seu Filho amado Jesus para a misericórdia de um povo pecador, um povo que por mais que se sinta santo, não é santo. Não existe santo na face da terra. Aleluia! O único que pisou na terra e é santo é Jesus. O único que conseguiu cumprir toda, né, a escritura, o único que poderia cumprir tudo isso era Jesus, o Filho de Deus, o Deus poderoso e santo. E estas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, né? Então aqui era para que até que eles fossem batizados, né, no Espírito de Deus. Ali até que o Espírito Santo de Deus descesse sobre a igreja, para que eles fossem ali revestidos do poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Então, e aconteceu que abençoando-os ele, se apartou dele e foi elevado ao céu. E eles, depois de o adorar, tornaram com um grande júbilo para Jerusalém. Então agora eles já voltavam mais felizes, alegres, né? Confortados, porque o Espírito Santo de Deus veio, né? E trouxe ali um renovo. Jesus veio para acalmar o coração deles. Aleluia. Eles então estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Aleluia.
Esse foi o capítulo, né? 24. Aqui no livro de Lucas nós aprendemos que Jesus veio, né, de uma forma simples, por meios de pessoas simples. Talvez ali aqueles homens que esperavam o Messias, esperavam um Messias vindo de uma forma grandiosa, poderoso, onipotente ele é, né? Mas ele veio de uma forma simples. Cheio de sabedoria, ele é, mas ele preferiu vir humilde. Ele preferiu vir com cautela. Ele preferiu esperar ali todas as ordens do pai dele para exercer cada coisa que ele precisava exercer na face da terra. Ele foi obediente. Ele veio para cumprir tudo o que estava escrito. Ele veio, né, por amor de um povo. Ele sabia tudo o que ia passar. Ele veio de uma forma simples, no meio de um povo pobre. Ele estava no meio de uma multidão, né? Quando ele tinha que ir lá fazer fazer ali um IBGE, né? Vamos dizer assim, para saber quantas pessoas tinha ali em Jerusalém. E então ele foi, a mãe dele foi, né? E ele ainda no ventre de Maria. Chegou lá, não tinha lugar para ele naquele lugar. Ele nasceu numa manjedoura, em um lugar simples, num estábulo, né? Ele veio de uma forma grandiosa aos olhos de quem é espiritual, porque ele veio para desconstruir todo aquele achismo de que quem é próspero é abençoado por Deus, de quem não tem nenhuma doença física, não é poderoso, é abençoado por Deus. Mas aquele que tem algum problema físico ou financeiro, esse está amaldiçoado por Deus. Não, Jesus veio para mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução. Ele é o dono do ouro e da prata. E todo aquele que serve a ele pode receber as abundâncias do alto céu. Então que a gente possa entender que o maior presente do Natal é que Jesus renasça todos os dias nos nossos corações. E que o exemplo de Jesus possa ser exemplo para nós. Que todos os dias a gente possa aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Que a gente possa exercer todos, né, tudo aquilo que Jesus colocar em nossas mãos com amor, com carinho. Que a gente possa aprender a olhar pelos necessitados, não somente na data de Natal, não somente em datas específicas, mas que a gente possa começar a olhar para aqueles que estão ao nosso redor, né? De uma forma humilde, com amor e com carinho, né? Que a gente venha pedir para o Espírito Santo de Deus renovar em nós o amor, a esperança da salvação. Eu tenho uma notícia para te dar. Hoje, nessa data que comemora o aniversário de Jesus, o maior presente quem recebeu fomos nós. Nós recebemos o maior presente, a salvação pela graça. Nós recebemos a salvação pela graça, porque foi assim que Jesus quis, foi assim que Deus quis, porque nós não somos merecedores, mas esse preço da graça não foi de graça, ele pagou com sangue derramado na cruz. Então ele espera que nós, cada um de nós, venhamos exercer, né, o amor verdadeiro, que a gente venha honrar tudo o que ele fez. E eu desejo a você e a tua família amor, prosperidade, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua casa, sobre o teu lar, repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo, toda a doença. Eu declaro no nome de Jesus que todo o mal bata em retirada e que você possa estar firme na presença de Jesus. Ele é o teu pão de cada dia. Ele te basta. Creia que se você estiver com ele, tudo vai dar certo. A saúde vai melhorar, você vai ser próspera. Realize seus sonhos diante do Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.